políticas públicas e hoje nós temos uma autoridade na casa, com muito orgulho, e ela é uma natural de Monteiro Lobato. Eu acho que ela também vai trabalhar muito em inspirar novas práticas, e ela vai trazer o que já está sendo feito em Monteiro Lobato. Ela é formada em pedagogia e pós-graduada em gestão de políticas sociais, atua no cenário político desde 2002, então existe aí uma nova geração que a gente precisa, hoje mais do que nunca, né, atuando aí. Foi eleita prefeita em 2012 pelo PSB, e para exercer em 2013 e reeleita em 2017. Com vocês, a prefeita de Monteiro Lobato, Daniela de Cássia Santos Brito. Me sentindo Jô Soares agora. Boa noite a todos. Quero dizer que, para nós de Monteiro Lobato, porque eu estou com uma comitiva aqui, é um prazer imenso fazer parte desse lançamento tão importante, né? É uma importância mundial, né? A Karina apresentou um pouquinho da prefeita Daniela, né? E aí eu acho que vale ressaltar, estava conversando lá na sala com o nosso secretário, Nataline, e ele perguntando o que me inspirou ser prefeita de Monteiro Lobato, né? E aí eu estava comentando com ele que eu entrei em Monteiro Lobato, na prefeitura, vou trocar aqui, em 2002, como telefonista, só que eu sempre fui muito visionária, né? Não tenho parentesco com políticos e sou de uma família simples, da comunidade, nascida, criada em Monteiro Lobato, uma cidade encantadora de 4.500 habitantes, mas em que, em algum momento, eu me incomodei com algumas questões sociais do município. Então, eu sempre estava disposta para qualquer ação que o município estava desenvolvendo. Então, depois de telefonista, eu fui secretária, fui coordenadora cultural, né? Depois fui secretária de Turismo, Cultura, Meio Ambiente, e eu, num município muito pequenininho, mas desenvolvendo um trabalho muito sério, eu conheci uma mulher que acabou mudando a minha vida profissional, que é a doutora Mônica Serra, esposa do, então, na época, governador José Serra, e ela me trouxe para São Paulo. Aí, realmente, a minha vida mudou. E foi onde eu decidi fazer gestão de políticas sociais. Na minha cidade, eu trabalhava mais na área cultural mesmo, né? Atuei como técnica do Fundo Social de Solidariedade por 3 anos e cuidava de toda a região de Campinas e do Vale do Paraíba, implementando políticas de geração de emprego e renda para as pessoas carentes. Fui eleita em 2012, né, num município de 68 anos de fundação tem mais, são 137, mas de emancipação política, 68 anos, e sou a primeira mulher, né, a enfrentar esse desafio de uma eleição numa cidade de coronéis, e eu acho que a gente tem que ser muito idealista e tem que sair da zona de conforto quando a gente quer uma mudança efetiva. Participei de uma missão especial da Associação de Desenvolvimento Integrado do Território Mantiqueira, na Itália, e em 2014 eu fui eleita como presidente dessa associação, que trabalha o desenvolvimento territorial. Em 2016, fui cofundadora da Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, juntamente com mais 4 prefeitos idealistas também, da qual fui eleita ao cargo de diretora-presidente para o mandato de 2016 e 2018. Engajada no movimento municipalista, eu represento o Estado de São Paulo,
no Movimento Mulheres Municipalistas da Confederação Nacional de Municípios, porque um dos meus objetivos é ver um país melhor, politicamente falando. E fui reeleita prefeita do município de Monteiro Lobato em 2016 para exercer até 2020. Enfim, é uma apresentação um pouquinho extensa, Karina, mas eu acho que é importante dizer que quando a gente acredita, ou quando a gente quer um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma comunidade melhor, a gente tem que levantar cedo todos os dias, como disse o palestrante anterior aqui, né? E a gente tem que ter uma motivação. E minha vida sempre foi muito difícil, mas eu sempre acreditei. Quando eu decidi, e hoje é um dia muito especial para mim, de estar aqui aprendendo, porque cada dia eu aprendo muito mais, mas eu estava comentando com o prefeito de Santo Antônio, que estava aqui ao meu lado, que eu decidi ser prefeita de Monteiro Lobato, né, por uma série de razões, mas em especial quando eu estava morando em São Paulo, indo de Monteiro Lobato para São Paulo, que aos finais de semana eu voltava, né, e lendo um livro do Yunus, O Banqueiro dos Pobres. Então, o Yunus foi um grande incentivador. Então, ouvir da história dele aqui hoje, para mim, foi bastante importante. Enfim, né? Em 2013, assumi a Prefeitura de Monteiro Lobato, um desafio enorme, né? Numa gestão extremamente centralizadora de muitos anos, se passaram muitos prefeitos e coronéis, aquela política de cima para baixo, né? Quando eu tentava implementar alguma ação enquanto secretária municipal, o prefeito olhava para mim e falava assim: muito legal o seu projeto de meio ambiente, Daniela, mas e aí, como que eu vou ter dinheiro para comprar cesta básica, para comprar remédio? E assim, os gestores e os prefeitos iam se mantendo no poder. E a cidade, ela parou no tempo, né? Eu não acho que isso foi tão ruim, porque eu acho que as coisas também acontecem do seu devido tempo. Talvez, se Monteiro Lobato tivesse alavancado aí no desenvolvimento, ou tivesse muita indústria, alguma coisa assim, a gente não tinha uma cidade tão preservada e agora podendo planejá-la para 2030. Né? Então, eu vim para apresentar um pouquinho para vocês do programa Monteiro Lobato, Cidade Inteligente e Humana e Encantada 2030. Em 2013, a gente realmente fez primeiro um diagnóstico, né, da situação do município, e aí eu tinha duas opções: ou eu desistia, renunciava, ou então eu tinha que mudar realmente o formato, alguma coisa, porque eu sabia que, da forma que estava, não ia conseguir fazer nada de muito diferente. E eu tinha um propósito. Eu não queria ser prefeita para ter um título, ou para dizer que foi prefeita, ou para dizer que eu ganhei de outros candidatos. Né? Eu concorri com mais 3 homens. Eu queria ser prefeita para, enfim, com toda a possibilidade, não é muita, mas com a pouca possibilidade que um município tem, eu poder impactar a vida das pessoas. Né? E aí foi quando eu decidi procurar uma empresa privada para me ajudar a desenvolver um projeto que fosse diferente. E o que é esse diferente? Eu falei: olha, eu acho que eu estou meio que em falência, em plena crise, não tenho dinheiro para nada, então eu preciso desenhar um plano de negócios. É o que estava na minha cabeça. Num momento eu não sabia muito bem o que fazer, mas eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente. E aí, realmente, eu peguei uma empresa de marketing que tinha negado fazer um trabalho para a prefeitura, porque disse que era muita bagunça, pedia as coisas para os secretários não sabia nem muito bem, não tinha um norte, na verdade. Né? E foi quando a gente elaborou um programa chamado Gestão Eficaz, teve muita resistência para a implementação. Né? Eu fui até a Câmara para apresentar para os vereadores que eu estava trazendo uma iniciativa, algo da iniciativa privada, para a gestão pública, ninguém entendeu nada, aí começou a pedir contratos, começou a duvidar e a desconfiar do que será que é isso que a prefeita está querendo fazer. E, gente, espera só um pouquinho. Como que eu volto aqui, meu Deus? Opa. Aqui. Esse volta, né? Ok. E aí, em 2014, por conta de algumas resistências, eu tive que mudar muito a equipe. Isso só foi possível porque, como eu não tinha acordo políticos,
né? Porque eu nunca quis entrar nesse sistema brasileiro político, então eu nomeava os secretários e também, se eu achasse que não estava engajado ou que não fizesse parte do processo que a gente queria implementar na cidade. Então, o primeiro secretário que eu tive que exonerar foi o de administração, porque ele achava que ele só estava lá porque ajudou a ganhar a eleição, ou porque votou em mim, ou porque trabalhou. E aí foi um processo muito doloroso, né? Em várias secretarias, a gente teve que mudar várias vezes, até que as pessoas entendessem que existia um projeto de governo e não era apenas um projeto político. Em 2015, começamos a trabalhar o conceito de cidade inteligente, né? A gente pegou dos 54 projetos que a gente tinha aqui em 2014, a gente agrupou em 22 projetos, e aí foi quando a gente começou a se consolidar, e eu vou mostrar um pouquinho dos cases aqui para vocês, com envolvimento também da academia, com parcerias que nós fizemos com todas as universidades ali de São José dos Campos, né, de Mogi das Cruzes, da USP, Universidade de Taubaté, e a gente, enfim, com esse projeto, que a gente vai mostrar depois o videozinho também, a Central do Cidadão, a gente conseguiu ficar em 6º lugar no Prêmio Mário Covas, e o Prêmio Inova Cidade, que nós recebemos num evento em Curitiba, né, que é um evento de cidade inteligente. E qual foi o sucesso? Parcerias. É um município de pequeno porte, com 12 milhões de orçamento, né, e onde a gente gasta 50% desse orçamento em folha de pagamento, aí você gasta 29% na saúde e 29% na educação, acabou dinheiro para a infraestrutura, acabou dinheiro para tudo, né? Então, as parcerias foram primordiais para que Monteiro Lobato avançasse. E quando eu comecei a participar de alguns fóruns de cidade inteligente, eu também lancei um desafio, porque geralmente eram cidades de acima de 100 mil habitantes, cidade grande, você vai Curitiba, Belo Horizonte, cidades, né, Boa Vista. E aí eu comecei a falar, por que nós, pequenininhos, também não podemos ter acesso a toda essa tecnologia ou a todas essas ferramentas que estão por aí? Porque para a gente é muito caro. Aí eu comecei a entender o que aquele prefeito lá falava para mim. Poxa, se eu invisto numa tecnologia, como que eu vou fazer para dar assistência básica para a população, né? E aí é onde a gente também tem que sair da zona de conforto e procurar ser criativo. Vamos lá, em 2015... Gente, aqui. Variedade de temas para tornar uma cidade inteligente e humana. Então, o mundo está falando em Smart Cities, o mundo está falando em cidade inteligente, e agora falando em cidade humana. Primeiro foi rede de cidades digitais. E aí você começa a falar, como que eu faço para efetivamente consolidar políticas públicas e utilizar todas essas ferramentas que está aí, né, no mundo. E também que a gente não utilize a ferramenta apenas como tem algumas outras cidades aí, né? Nós temos uma cidade em São Paulo, que é tida como a menor cidade e considerada como cidade inteligente, porque tem Wi-Fi, mas, tá, qual é o impacto disso na vida das pessoas? Então, eu sempre me preocupei que não era só ter Wi-Fi na praça, ou não era só ter o acesso, como a gente impacta a vida das pessoas, que toda essa tecnologia ela tem que ser usada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E dentro daqueles projetos que eu mostrei, por exemplo, a Central do Cidadão, a gente quis trazer para uma comunidade ao cidadão, né? O gabinete da prefeita era assim, se eu ficasse até meia-noite, eu tinha atendimento o tempo todo. E a resolutividade não era muito boa, né? E aí a gente fez um estudo junto ao Sebrae e nós criamos como se fosse um mini poupa-tempo, que todos os serviços para o cidadão estão num único lugar. E isso, claro, que melhorou muito a questão de processo, nós sistematizamos. Então, aí foi onde a gente começou a usar a tecnologia para, enfim, impactar na melhoria da qualidade dos serviços da administração pública. Sistematizamos saúde. Teve um caso, uma vez, que teve uma dispensação de remédio
E aí, os atendimentos de prefeito é sempre assim, gente, é sempre reclamando do mau serviço. Ele quer uma estrada e aí não foi executada, e aí ele vai para o prefeito reclamar. Então, todo munícipe, ele nunca vem para dizer, parabéns, ou obrigado, prefeita, porque o serviço foi executado. É sempre o contrário, né? E uma vez teve uma mãe que disse que iria para o Ministério Público, que dispensaram o remédio, e esse medicamento estava vencido e tudo. Aí vai a prefeita, né, porque a cidade é muito pequena, fui até a farmácia para ver, aí me assustei. Né? A gente fechou a farmácia por uns 2, 3 dias, fizemos, né, a equipe da farmácia fazer toda a recontagem, e aí eu descobri que nem planilhamento assim à mão ou Excel não tinha controle nenhum. E aí foi um desafio também a gente sistematizar a área da saúde, né, os prontuários, a gente foi descobrindo onde que estava, e aí a gente sistematizou a parte de medicamento. Tudo é muito difícil no início, porque a população reclama, ela não entende, mas depois de um tempo, né, a gente já está nesse processo desde 2014, mais consolidado em 2015 e 2016. Então, hoje eu pego uma funcionária de carreira que está na dispensação de medicamento e falo, prefeito, caiu a internet, eu não posso trabalhar. Não consegue mais viver no modelo antigo, né? Então, a gente começou a perceber o quanto a gente pensar e projetar uma cidade que seja mais organizada, organização de processos, e que a tecnologia realmente venha para nos dar essa organização. E aí, quando foi no meu plano de governo, eu tive contato com cidades sustentáveis. E aí eu desenvolvi todo o plano de governo direcionado à questão dos ODS, né? Então, foco para a cidade inteligente. Aqui a gente tem habitação, governança, ambiente, sociedade, a questão econômica e mobilidade. Então, os ODS, eles vieram em 2016, durante a minha campanha, que eu tive contato com cidades sustentáveis, fazer com que a cidade inteligente e humana fizesse mais sentido para mim. Né? E aí foi quando a gente redesenhou todo o projeto e ele, enfim, virou Cidade Inteligente, Humana e Encantada 2030, que depois de 8 meses, eu atrás de recursos e buscando, que não é fácil, você consegue dinheiro para uma ponte, você consegue dinheiro para construir casas, que é o que a gente está desenvolvendo lá no município, mas para implementar um projeto desse, que eles consideram, né, poxa, Monteiro Lobato, uma cidade de 4 mil habitantes, cidade inteligente, então eu levei 8 meses para conseguir o recurso, mas, enfim, nós seremos projeto piloto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, né? Adaptar a cidade à evolução das necessidades da população, habilitar a participação da população nas decisões e tornar Monteiro Lobato uma cidade inteligente e humana, monitorar e integrar a infraestrutura para o bem-estar da população. Aqui é o projeto da Secretaria, né? Cidade Inteligente e Humana, os programas, né? Projetos, plano de... Acho que a frente está mais... Aqui. Qual é o objetivo geral do programa? Tornar Monteiro Lobato reconhecida como uma das primeiras cidades com população abaixo de 10 mil habitantes, com característica de cidade inteligente, humana e encantada do Brasil, a partir de esforços do poder público com a conversão de um modelo tradicional de cidade para o conceito de Smart City, potencializando as características locais do município. É por isso que entra o Encantada. Vocês devem ouvir muito falar de cidade inteligente e humana, mas o Encantada é porque a gente é a terra do escritor Monteiro Lobato e que a gente pode ser referência nacional ou mundial. E, até então, a cidade vinha trabalhando muito pouco o seu desenvolvimento turístico ou cultural, né? Implementar políticas públicas para atingir os indicadores de gestão municipal aliados ao ODS,
engajar os cidadãos através de espaços e momentos para participação efetiva e monitoramento das políticas públicas, integrar as bases de dados das secretarias municipais, possibilitando, enfim, as tomadas assertivas de decisões, e como é um município de poucos recursos, então a gente tem que efetivamente saber onde implementar as políticas, porque senão é uma perda de tempo, de dinheiro, e aí vão passar 4 anos, 8 anos, e aí a prefeita não fez absolutamente nada, porque não deu para fazer nada, ou então eu vou sentar, chorar e ficar reclamando que eu estou em crise, como eu ouço muitos prefeitos fazendo, né? Ampliar a conectividade para adequar as necessidades de acesso à internet do município, né? Melhorar a capacidade de processamento, armazenamento e compartilhamento dos dados, buscando a qualidade e a transparência da gestão pública municipal, automatizar os processos de gestão, que a gente já vem desenvolvendo isso, promover ambiente que estimule o desenvolvimento cognitivo e cultural da comunidade, isso tudo trabalhando os ODS. Então, a cidade inteligente, basicamente, é a conectividade, né? A infraestrutura de dados espaciais, tecnologia da informação, uma sala de situação que vai monitorar todos os processos. Cidade humana, os ODS, nós estamos prevendo para 2019 uma escola do futuro, engajamento da comunidade, transparência, e a cidade encantada, né, no conceito de trabalhar a questão, o desenvolvimento turístico e cultural através da literatura infantil. Nós temos lá um festival de literatura infantil e trabalhamos muito, é o principal evento da cidade hoje, e a gente trabalha o ano todo, né, junto com as crianças, desde a creche, contação de história, formação de professor. Então, o Encantada é todo um projeto de desenvolvimento de uma cidade temática a partir da cultura do Lobato. Estou terminando já. São 8 projetos que compõem o Cidade Inteligente Humana Encantada, que é o plano diretor alinhado às ODS, né? Plano diretor de tecnologia da informação, um projeto de governança de dados, essa sala de situação, projeto de conectividade, né? E a internet das coisas. O projeto Cidade Encantada, que é um conceito de cidade temática, é toda uma reestruturação física mesmo da cidade, e o projeto Escola do Futuro, projeto de transparência e engajamento da comunidade. Monteiro Lobato finaliza a proposta do plano diretor, provavelmente nosso plano diretor seja aprovado nas próximas semanas, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que eu vou passar. Cidade Encantada. Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Monteiro Lobato. É um conceito mesmo de escola do futuro, transparência e engajamento da comunidade, a comunidade tomando, desde as crianças, aprendendo a tomar decisões, a questão da escola do futuro é a gente preparar uma nova geração, esse é o nosso conceito. Monteiro Lobato, quando eu assumi, tinha 4,7 na nota no IDEB, de 1º a 5º ano, e com todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, nós atingimos em 2016 6,8, ultrapassando todos os municípios. No ranking do Vale do Paraíba, Monteiro Lobato está em 1º lugar, e nós atingimos a meta de 2021. Programa Monteiro Lobato, Cidade Inteligente Humana Encantada 2030. Quero convidar todos a conhecerem o projeto, né? É pouco tempo para a gente falar de tudo que acontece, e aí a gente se perde um pouco. Não sou palestrante, sou prefeita. Peço desculpa pelos entraves aí, Karina. E aí, só o videozinho, se tiver 3 minutinhos, que é de um dos nossos cases, porque daí a gente fala. É legal a gente também ter a oportunidade de assistir o case, porque daí é a comunidade falando do projeto, aí o impacto é outro, né? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, e eu só tenho a agradecer por fazer parte desse momento tão importante, Karina. Obrigada. O tribunal traz a conciliadora até a cidade e todas as audiências
ocorrem na cidade. Eu precisei por revisão de pensão alimentícia, né? E aí foi tudo feito rapidinho aqui, entendeu? Veio eu, ex-esposo, filho, foi todo mundo bem atendido e o serviço foi feito rápido. Já está tudo resolvido já. Foi muito bom, porque eu trabalhava na minha casa e eles me orientaram que se eu abrisse um ponto só meu, para mim melhoraria tudo para mim. Eu teria meu CNPJ e facilitaria para mim fazer minhas compras e, né, ter mais resultado no que eu queria para mim. Aumentou sim, tive mais clientes, o pessoal gostou e achou bem melhor do que quando eu trabalhava em casa. Antes era tudo num lugar só, agora que ficou dividido, para mim ficou melhor, porque eu consigo obter minhas necessidades bem mais rápidas. Então, antigamente era na prefeitura, né? E daí lá na prefeitura os setores era tudo muito junto, às vezes tinha mais demora no atendimento, não era um atendimento exclusivo como nós temos aqui, né? Depois que veio para cá, melhorou muito, porque aqui tem os setores separados, né? E o atendimento é muito bom, os meninos sempre muito educados, entendeu? E eu tô muito feliz com aonde está agora. Principalmente aqui nesse setor, eu vejo muito carinho pelos meninos, muita educação, eles tratam a gente de uma maneira muito gentil, é um tratamento individualizado e com muito respeito. O objetivo da Central do Cidadão é abranger todos os serviços da Prefeitura em um único departamento e trazer para o munícipe essa facilidade de acesso, essa tranquilidade em resolução dos problemas, porque ele vem diretamente aqui. Através da tecnologia, o munícipe tem esse acesso em casa. Ele pode se dirigir, logicamente, aqui à central, fisicamente, mas ele pode saber o que está acontecendo através da sua casa. E isso é uma maneira muito fácil, dinâmica e simples de se resolver, de se acompanhar o que está acontecendo. E é importante isso daí, porque o munícipe ele passa a ser parte integrante da gestão. Com as parcerias, houve a redução de custos na criação da Central do Cidadão.